No mês de maio, temos duas comemorações: o Dia Mundial das Abelhas e o Dia do Apicultor. Por isso, resolvemos fazer um episódio especial falando sobre as abelhas. Hoje vamos falar sobre a importância das abelhas para o planeta. Você sabia que as abelhas surgiram na Terra antes do homem? Elas descendem das vespas e existem atualmente mais de 20 mil espécies de abelhas no mundo inteiro. Quando falamos de abelhas, estamos falando de um ser indispensável na natureza. A sobrevivência de muitas espécies, incluindo os humanos, depende delas. Para se ter uma ideia da importância que elas têm, se as abelhas sumissem do mapa, os seres humanos conseguiriam sobreviver por apenas mais 4 anos. Isso porque esse inseto é um dos maiores polinizadores do mundo e sem seu trabalho de polinização não haveria mais plantas nem animais. Estima-se que 1/3 dos alimentos consumidos pelo homem dependem diretamente dessa função que as abelhas desempenham na natureza. As abelhas são grandes polinizadoras, pois em busca de néctar, elas carregam em seu corpo pólen de uma flor para outra, promovendo a polinização de diversas espécies vegetais. As abelhas polinizam cerca de 73% das grandes agriculturas no planeta. Elas percorrem, em média, 1,5 km por dia para realizar esse trabalho. Uma colmeia inteira pode recolher, em média, o pólen de 35 milhões de flores por dia. E fazendo os cálculos, seria em torno de 580 flores visitadas por cada abelha em um único dia. Isso porque as abelhas de uma colmeia percorrem uma área de aproximadamente 700 hectares, o que equivale a 800 campos de futebol. Dá para acreditar nesse número? É incrível. Por isso, uma das estratégias de sucesso das lavouras está em estabelecer o cultivo de abelhas próximo às suas plantações. A partir do momento em que uma abelha recolhe o pólen de uma flor, ela sempre retornará à mesma flor. Ela também pode comunicar às outras abelhas a presença de pólen por ali. É um sistema bastante inteligente. Essa comunicação entre elas é muito interessante e eficiente. Como uma espécie de dança na qual uma entende os movimentos da outra, elas se alertam sobre o ângulo de alguma localização usando o sol ou a própria colmeia como ponto de referência e também demonstram essa distância através da velocidade da dança. Quanto mais lenta, mais próxima. Quanto mais rápida a dança, mais distante estará o local. Existem diferentes tipos de abelhas: as sociais, as solitárias e as parasitas. As abelhas sociais vivem de forma coletiva, onde constroem colmeias e a quantidade de abelhas que trabalham juntas pode chegar aos milhares. Na estrutura social dessas abelhas existe uma distribuição de papéis. A rainha. A rainha não é escolhida, mas sim apresentada pela natureza por ser a única fêmea fértil da colmeia. Desta forma, sua função dentro da colmeia é bem clara: garantir a reprodução da espécie. Ela também pode ser considerada como uma líder por liberar feromônios em benefício próprio, pois garantem seu domínio na colmeia. Somente a rainha se alimenta de geleia real, que é mais rica em nutrientes, e por isso ela cresce e se torna 2 vezes maior do que as abelhas operárias. Poucos dias após seu nascimento, a rainha já está pronta para ser fecundada. Ela realiza apenas um voo nupcial em sua vida e pode ser fecundada por até 17 zangões. O sêmen é armazenado em uma estrutura chamada espermateca e é utilizado ao longo de sua vida na fecundação dos ovos. Em poucos dias, os ovos já podem ser postos e a rainha tem a capacidade de colocar mais de 3.000 ovos por dia. Sua vida dura em torno de 3 anos. Já as abelhas operárias não são tão férteis, e seu papel na colmeia é a construção da própria colmeia, a produção de alimento, a higienização e a defesa do seu lar. São elas as responsáveis por todo o trabalho dentro da colmeia.
A sua alimentação, menos rica em nutrientes, faz com que elas sejam menores do que a rainha e não tenham órgãos reprodutores desenvolvidos, o que também é resultado dos feromônios liberados pela rainha. Já os zangões têm a vida mais breve do que as outras abelhas, já que morrem durante a fecundação da rainha. Suas asas e seu corpo são maiores do que as das operárias, mas eles não possuem ferrão, nem estrutura para realizar trabalhos dentro da colmeia. Sua única função na vida é colaborar para a reprodução na colmeia, apresentando órgãos sensoriais e musculatura bem desenvolvidos, o que torna mais fácil encontrar a rainha para a fecundação. Agora vamos falar sobre as abelhas solitárias. As abelhas solitárias compõem 75% das espécies de abelhas e geralmente são muito menores em tamanho do que as abelhas sociais. Elas não produzem colmeias, mel ou cera, mas isso não significa que sejam menos importantes, pois desempenham um papel fundamental de polinização. Enquanto o ninho de uma abelha social é composto de diversas fêmeas com diferentes tarefas, uma rainha e várias operárias, entre esses insetos solitários, a fêmea faz tudo sozinha. Assim que ela nasce, ela já acasala com o macho, achando um local adequado para o ninho, constrói as células para colocar os ovos, busca alimento, cuida das larvas e defende o ninho de invasores. Tudo sozinha. Esse é todo o ciclo de vida de uma abelha solitária. Quando as crias nascem, geralmente a fêmea morre, mas em algumas espécies chegam a dividir o ninho por um breve período. Entre as abelhas solitárias existem espécies bastante distintas, como abelhas com colorações azuis ou verdes metálicos que polinizam orquídeas. Uma das abelhas solitárias mais famosas no Brasil é a mamangava de toco, cujas fêmeas são grandes e geralmente pretas. Os machos são marrons alaranjados. Elas costumam ser confundidas com besouros, mas elas são muito importantes para a polinização do maracujá amarelo. Existem também as abelhas parasitas. Essas abelhas vivem invadindo colônias e ninhos de outras abelhas para colocar seus ovos em células já preparadas. Quando invadem as colônias, elas assumem o posto de abelha rainha. Desses 3 tipos de abelhas, o mais comum são as solitárias, que são 75% das espécies de abelhas, seguidas por 13% das abelhas parasitas e 10% das abelhas sociais. As abelhas percorrem ao longo da vida 800 quilômetros de voo. Por isso, elas têm um ciclo de vida de apenas 20 dias durante o verão, já que viajam por grandes distâncias diariamente. Nas outras estações do ano, elas vivem até 4 vezes mais, chegando a 3 ou 4 meses, porque a necessidade de viajar para coletar néctar é menor. Toda essa complexidade presente na sociedade das abelhas resulta também em muita produção. Produção essa que beneficia muito nós seres humanos. Nós utilizamos em nossa rotina diversos produtos que são extraídos através do cultivo desses insetos tão preciosos, como a cera, o mel, o própolis e a geleia real. Então, esses insetos também têm uma enorme importância econômica no mundo. Mas nem tudo são flores para as abelhas. Elas enfrentam inimigos implacáveis e nem sempre levam a melhor. No leste da Ásia, as abelhas sofrem ataques incessantes das vespas gigantes. Essas predadoras matam abelhas isoladamente, mas também invadem colmeias em grupo. Em um ataque violento, essas grandes vespas inicialmente decapitam todas as abelhas encontradas, depois ocupam a colmeia e devoram, sem pressa, as larvas das abelhas. E a natureza é tão incrível que, para se defender das vespas, as abelhas asiáticas desenvolveram várias táticas criativas, como formar um enxame conhecido como bola de abelhas ao redor das inimigas, que eleva a temperatura e as aquece até a morte. Outro inimigo mortal para as abelhas e um fator muito preocupante é a utilização de agrotóxicos na agricultura. Estudos publicados em 2018 pela Imperial College London, do Reino Unido, mostraram que as abelhas estavam desenvolvendo certa dependência por neonicotinoides,
que são compostos químicos parecidos com a nicotina e que estão presentes em pesticidas. Esses compostos podem levar as abelhas à morte. As evidências de toxicidade são tão claras que a União Europeia proibiu o uso externo de 3 neonicotinoides populares. E é cada vez mais evidente que as abelhas e outros insetos úteis não são os únicos animais em risco. Mamíferos, aves e peixes também sofrem as consequências do uso desses compostos e outros pesticidas na agricultura. Os agrotóxicos são apenas um dos grandes vilões de um desastre ecológico. Desmatamento, poluição e mudanças climáticas também ameaçam as abelhas. Por tudo isso, as abelhas estão desaparecendo do planeta e algumas espécies estão sob risco de extinção global. A previsão é de que a população de abelhas e outros polinizadores diminua em 13% até 2050 aqui no Brasil. As abelhas contribuem enormemente para a manutenção das florestas. Se elas forem extintas, a reprodução de plantas silvestres ficará comprometida porque mais de 90% das espécies de vegetação tropical com flores e cerca de 78% das espécies de zonas temperadas dependem da polinização desses insetos. Um colapso generalizado das colônias de abelhas seria catastrófico para a produção de alimentos. O cenário é tão grave que organizações como a ONU já alertaram para os riscos de escassez de alimentos por conta da mortalidade em massa de insetos polinizadores. A saída para evitar o caos está sem dúvida em adotar manejos mais sustentáveis e que respeitem, acima de tudo, o meio ambiente. No Brasil, a apicultura desempenha um papel muito importante, pois gera milhares de empregos e estimula a agricultura familiar. A natureza também sai ganhando com a expansão da apicultura. Essa é uma atividade que depende da conservação das matas e da biodiversidade, já que as abelhas necessitam de plantas para produzir seu alimento. As matas ciliares também são excelentes fontes de alimentos para esses insetos, portanto, são a garantia da recuperação e manutenção dos recursos hídricos. O conceito de apicultura sustentável está muito próximo daquele aplicado à apicultura orgânica, onde o manejo das colmeias deve respeitar a natureza das abelhas, seus ciclos biológicos e sua capacidade de produzir alimentos naturais e saudáveis, fonte de saúde aos consumidores. A saúde das abelhas está associada a múltiplos fatores, mas atuam diretamente sobre a sobrevivência e a produtividade dos enxames, a genética das abelhas, a qualidade da alimentação disponível e o meio ambiente, onde se inclui o manejo praticado pelos apicultores. Bem, depois de tudo o que vimos nesse episódio, dá para ver a importância das abelhas e o quão fundamental é preservar sua existência. Mesmo que pareça um problema distante da nossa realidade, nossas atitudes no dia a dia são fundamentais para reverter essa triste perspectiva. Mudar nossa postura como consumidores, usar as redes sociais para o bem, podem ser a chave para um planeta mais equilibrado e justo. Hoje nós ficamos por aqui e na próxima semana a gente se encontra aqui no canal Verde Conecta. Um abraço a todos e até a próxima!